Ok, pessoal? Estão me escutando? Sim. Pronto. Nós já estamos gravando aqui essa nossa aula, tá ok? Para deixar disponível aí para mais tarde, para outras ocasiões. E nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos revisar um pouco do que a gente viu na aula passada, em termos da arquitetura do microcontrolador, tá certo? E vamos revisar isso de uma forma um pouco mais rápida, né? Vamos olhar de uma forma mais rápida do que nós vimos na aula passada, e com isso a gente consegue tempo para avançar em outros tópicos. A minha ideia é chegar até as instruções e explicar como são as instruções do microcontrolador e como você consegue construir um código, né? Nessa ocasião, a gente vai começar a ver programação do microcontrolador na linguagem Assembly, que é uma linguagem nativa do microcontrolador, certo? Ao longo da aula, eu vou explicar que existem vantagens de se usar Assembly, mas que ela não é a linguagem mais apropriada para se construir grandes projetos. Ela é muito boa para treinar você a conhecer o microcontrolador e a conhecer como usar os recursos e preparar também para escrever códigos mais bem estruturados em C, por exemplo, na linguagem C, tá certo? Mas ela é uma linguagem muito boa para se aprender o microcontrolador e os recursos que ele tem. E a partir daí dar saltos para voos maiores, mais altos, vamos dizer dessa forma, certo? Então, nós vamos revisar a arquitetura, né? E eu gostaria de colocar agora o arquivo para que vocês possam ver. Vou compartilhar ele, tá certo? Então, temos aqui... Deixa eu só fazer a apresentação. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer uma revisão da arquitetura do microcontrolador focado no objetivo de a gente alcançar as instruções, tá certo? Para usar com a arquitetura que a gente está estudando, certo? Então, meu objetivo aqui vai ser focar nisso e vai ter alguns detalhes que eu vou bypassar, para ir mais rápido, tá certo? Então, aqui, né, a nossa agenda, vou pular isso daqui, tá certo? Nós vimos na aula passada que existem processadores que apresentam, né, de uma forma clássica, vamos dizer assim, duas propostas clássicas de arquitetura, né? A chamada arquitetura Van Neumann e a arquitetura Harvard, né? Vimos que processadores que trabalham com Van Neumann, né, de arquitetura Van Neumann, tem uma CPU, um processador que é ligado à memória por um único caminho, aqui que nós chamamos de barramento, né? E esse barramento normalmente compartilha informações do seu código, ou seja, do programa, não é isso? Bem como também de dados, das suas variáveis que são utilizadas no programa, né? Variáveis que são atualizadas, né? São dois tipos de informação que você tem normalmente em ambiente computacional, o programa e o dado, né? Então, esses dois tipos de informação trafegam por um único barramento, por uma única via. Então, você tem uma memória aqui que é compartilhada com dados e programa, certo? Nas arquiteturas Harvard, nós temos uma separação. A CPU, ela acessa a memória de dados por um caminho, por um barramento, certo?
exclusivo para isso, ou seja, as variáveis, os dados que são utilizados na computação trafegam por aqui em mão dupla, inclusive, né? Tanto pode chegar para a CPU, para que ela processe aquela informação, como ela pode ser atualizada e devolvida para a memória. E também, por outro lado, nós temos uma memória de programa, né? Em que, desculpa, nós temos aqui um barramento exclusivo para buscar o programa, tá certo? Lembrando, viu, gente, na nossa primeira aula, nós falamos em conceitos básicos que um programa de computador, de microprocessador, sendo mais objetivamente falando, ele é composto por comandos. Cada comando é representado por uma palavra binária. Uma palavra binária, basta você mudar um bit e já muda aquela informação. Mudando um bit, você tem uma nova instrução, você tem outra instrução, tá certo? Então, o programa, depois que ele é compilado, depois que ele é traduzido, ele fica nesse formato de palavras binárias que são gravadas na memória, certo? A memória, cada posiçãozinha de memória, né, como se fosse uma gavetinha de armário, né, ou como se fosse uma gavetinha de um arquivo, né? Então, cada gavetinha tem uma informação binária e cada palavrinha binária daquela, na memória de programa, é um comando, tá certo? Mais adiante a gente vai ver, nós vamos ver vários desses comandos, desse processador. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso microprocessador ele trabalha em arquitetura Harvard, né? Aí você pode perguntar, mas por que tem duas propostas? Né? A Von Neumann é mais antiga, foi a primeira que foi feita. A Harvard ela foi feita depois. Então quer dizer que a Harvard é melhor que a Von Neumann? Sim e não. Há ainda hoje uma discussão a respeito disso, tá certo? Há vantagens e desvantagens numa abordagem ou noutra. Mas é um fato que a maioria dos microcontroladores hoje, praticamente todos os microcontroladores, são construídos com a arquitetura Harvard, certo? Isso facilita a operação, se paga um preço por isso também, né? Em inglês, no exemplo, tem um trade-off, né? Para isso. Mas, assim, via de regra, apresenta mais vantagens do que desvantagens. Tanto é que a maioria dos microcontroladores são construídos nesse formato de arquitetura. No nosso caso aqui, como estamos estudando a arquitetura PIC, a gente vai ver que realmente ela trabalha nessa proposta aqui, certo? Muito bem, pessoal. Nós vimos na aula passada as características da arquitetura PIC, não é isso? Vamos passar isso adiante, não é tão interessante. Vimos que tem um conjunto de instruções ortogonal, vamos passar isso adiante. Ortogonal quer dizer que todas as instruções do processador podem acessar todos os recursos, certo? Não existe instrução direcionada a um recurso, né? Não existe instrução para um único recurso. Isso é muito típico em Von Neumann, mas em Harvard não. Então, acontece muito isso, instruções ortogonal. Vimos aí o PET da família de microcontroladores PIC, que tem vários dispositivos, várias famílias. O chip que nós vamos trabalhar está aqui, ó, PIC 16, então ele está aqui no grupo de processadores de 8 bits, tem de 8, 16 e 32 bits. Né? Vamos em frente. Comparativo de códigos, vamos em frente. Né? E aí nós temos características do chip que nós vamos estudar. Né? Nós vamos trabalhar aqui com o PIC16F628A. Por que trabalhar com esse chip? Porque ele é um chip com muitos recursos, mas ao mesmo tempo é simples de trabalhar. Certo? Ele é um chip com 18 pinos. Ok? Um circuito integrado com 18 pinos. Né? E você tem dentro dele, né, os recursos que nós chamamos da arquitetura, ou seja, como esses blocos estão disponíveis e organizados e disponibilizados ao programador. Né? Então, os recursos desse microcontrolador seriam 3 temporizadores, timer 0, 1 e 2. Temporizador é um recurso marcador de tempo, ou contador. Né? Tem 2 comparadores analógicos, então você pode entrar com uma tensão analógica e comparar através de uma tensão de referência. Né?
Tem um módulo de geração de modulação PWM, certo? Ele pode comparar, né, capturar, comparar um valor e também fazer a modulação PWM. Tem um bloco chamado USART. USART é o quê? É um bloco de serialização de informação. Ele pode fazer a comunicação serial, né? De forma sincronizada ou não sincronizada, certo? Então, é uma comunicação serial. Tem uma voltagem de referência que é programável, você pode dizer qual é o valor dessa voltagem de referência. Tem fontes de interrupção, no caso, 10 fontes de interrupção. Detalhe, interrupção é um recurso muito importante em microcontroladores, certo? E um dos recursos mais importantes é o que permite a comunicação do microprocessador, do chip, com o meio exterior, né? Ele faz isso utilizando 16 bits bidirecionais, certo? Esses 16 bits bidirecionais estão divididos em duas portas de 8 bits, chamados porte A e porte B, certo? Então, são 16 bits organizados em 2 de 8 bits, porte A e porte B. Isso é muito importante porque permite que o chip se comunique com o meio exterior. E através desses pinos você consegue controlar alguma coisa ou consegue capturar alguma informação. Tá bom, gente? Então, esses aqui são os recursos do microcontrolador. Como eu disse para vocês, o chip tem 18 pinos, como dá para ver aqui, né? Queria saber para vocês, tá dando para ver bem o texto, gente? As letras estão num tamanho que dá para ler? Me respondam, por favor. Está muito pequeno? Não, dá para ler, professor. Dá para ler, né? Ok. Muito bem. Então, esse aqui é uma figura do chip, tá certo? Eu acho até que se você for na Rua da Concórdia, talvez você consiga comprar isso daqui, né? Talvez, né? Se não, você pode pedir aí pelo Mercado Livre, pode pedir por esses sites de venda aí, você com certeza vai encontrar para comprar, tá certo? É um chipzinho pequeno, não é isso? E aqui nós vemos que os pinos, ó, quase todos os pinos têm uma função dupla, tá certo? Então, por exemplo, atentem muito para isso aqui, ó. Nós temos aqui os bits, né? RA0, RA1, RA2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse RA é o pino do porte A, certo? Da mesma forma, você tem RB, ó, RB0, RB1, RB2, RB3, B4, B5, B6, B7. Então, esses 8 pinos aqui, ó, tá vendo? São os pinos do porte B e permite que você se comunique com o meio exterior, né? Temos no pino 14 a alimentação positiva, temos no pino 5 a alimentação negativa, certo? É comum alimentar esse chip com 5 volts, 5 e 0 volts, certo? Tem também um pino de reset, tá certo? Esse pino de reset é muito utilizado para fazer a inicialização, né, do sistema, tá certo? Tá aqui, ó, Master Clear, certo? Ok? Temos pinos de clock também, tá certo? Então, usamos muitas vezes aqui, ó, os pinos RA7 e RA6 como entrada de clock, certo? Oscilador 1, oscilador 2. Na verdade, o que se faz aqui é colocar um cristalzinho oscilador, né? Um dispositivo piezoelétrico que ele gera frequência, certo? Então, você perceba que muitos dos pinos do microcontrolador têm dupla função. Vamos em frente. Quando a gente estiver vendo um hardware, né, uma proposta de hardware, a gente volta a comentar sobre os pinos, né? Aqui eu tenho a descrição de cada um desses pinos, tá certo? Como eu falei na aula passada, eu tenho aqui, na verdade, uma cópia do datasheet. O datasheet desse dispositivo é a informação mais relevante que você pode encontrar. É muito bom você ler livros, né? Os livros comentam, os livros mostram exemplos, mas a informação mais
pura e direcionada que você pode encontrar a respeito deles é o datasheet. Então, pessoal, eu recomendo fortemente, para aprender o microcontrolador, vocês pegarem o datasheet e dar uma olhada, certo? Se não quiser olhar direto, vá olhando por partes, os recursos que você tem mais interesse. Se eu não me engano, esse datasheet desse dispositivo tem 86 páginas, certo? Muito bem. Então, aqui é a descrição da pinagem, né? E aqui já a arquitetura interna. Eu vou pular essa figura para ir para outra já mais na frente. Antes disso, né, a gente fala aqui das principais linguagens de programação do microcontrolador, que seriam a linguagem C e a linguagem Assembly. Tudo bem, você pode usar outras linguagens, mas 99% das aplicações são feitas ou em Assembly ou em C, tá certo? Muito bem. Programando numa linguagem ou noutra, você vai precisar sempre de uma ferramenta de tradução. No caso do Assembly, é uma ferramenta chamada Assembler, montador. E no caso do C, é um compilador C, né? Mesmo usando C, está virando costume a gente usar a expressão compilar, tá certo? Mas, na verdade, a expressão correta é montar, né? Fazer uma montagem do código escrito em Assembly. Depois a gente vê por quê. Bom, numa ou outra linguagem, depois de traduzida, né, o código resultante, que são palavras binárias correspondentes às instruções, é gravada no dispositivo. Então, para isso, você tem que ter um programador do dispositivo, certo? Então, é muito comum você utilizar aí um programador, né? Eu mesmo tenho um aqui junto de mim, né? O Pickit 3, que eu utilizo para poder fazer a programação, tá? Muito bem. Vamos em frente. E aqui, sim, nós temos a arquitetura do microcontrolador, certo? Nessa arquitetura, a gente não consegue ver bem detalhadamente todos os recursos. Por exemplo, professor, cadê o timer zero aí? O timer zero é um desses bloquinhos aqui. Cadê o timer 1? Também é um desses bloquinhos aqui. Peripherals, ou seja, periféricos, tá certo? Professor, cadê o porte A que você falou tanto aí? É um desses I/O ports aqui. Cadê o porte B? É um desses I/O ports. Então, assim, essa é uma visão macro. A gente não está detalhando aqui nem os ports, nem os periféricos, tá certo? A gente vai vendo isso à medida que a gente vai estudando o controlador. Mas tem duas não, tem mais coisas aqui que são muito importantes, né? Primeiro, nós temos, pelo menos aqui dá para ver, né, dois tipos de memória importantes: a memória flash e a memória RAM. A memória flash, gente, é onde o programa é gravado com o seu programador, tá certo? Então, essa figura aqui, ó, voltando a ela, device programmer, o programador do dispositivo vai pegar o seu código compilado e vai gravar na memória flash, certo? É flash porque ela pode ser gravada e apagada rapidamente. Você já deve saber, essa altura do campeonato, que quando você escreve um programa, você vai usar dados, variáveis, né? Essas variáveis são guardadas na memória RAM, né? Por exemplo, eu quero atualizar minha variável x1 toda vez que eu fizer tal coisa no programa. Então, a variável x1 vai sendo atualizada. Essa variável, por ser atualizável, ela está aqui na memória RAM. E, de vez em quando, você vai usar x1 como um subsídio para o seu programa, tá certo? Então, pelo fato dela ter memória flash e memória RAM separada, não é isso? Isso é uma arquitetura Harvard, né? Ou seja, eu tenho aqui um barramento, tá vendo, gente? Né? Dá para ver que esse barramento é verdinho, gente, daí de onde vocês estão. A cor dele é verdinho. Sim. Pronto. E aqui dá para ver que o barramento é outro, ó, amarelinho. Sim. Pronto, então essa memória flash, ela tem um barramento amarelo e essa memória RAM tem outro barramento aqui, ó, verdinho. São memórias separadas com acessos distintos. Então, isso é uma arquitetura Harvard, tá certo? Então, nessa arquitetura aqui, gente, a gente vai fazer muito uso da memória RAM, viu? Da flash a gente nem faz tanto, não. A gente programa ela e acabou-se. Mas o lugar onde você guarda as variáveis, né?
vai se usar bastante. Inclusive, o que você quiser escrever nos portes A e B, né, antes você vai ter que escrever num registrador aqui da memória RAM, que é do registrador que ele vai mandar, ó, tá, ó o barramento aqui, ó, do registrador que ele vai mandar para o porte. Tá vendo o barramento verdinho aqui, ó? Tá certo? E há vários outros recursos, viu, gente, no processador. Tem aqui um reset de oscilação de alimentação. Se a alimentação oscilar muito, o processador dá um reset, ele percebe isso. Tem o Watchdog Time, que é o vigia do processador, para saber se ele não travou, né? O sistema de Power On Reset, que dá um retardo quando você liga o processador, energiza ele, dá uma paradinha, dá um reset assim mais demorado, né? E tem aqui, ó, o oscilador, tá certo? Que vai pegar o seu cristal, ó, e gerar a oscilação, né? Seu clock interno. Porque acho que você já sabe, essa altura do campeonato, que todo processador precisa de um clock, tá certo? Então, essa é a arquitetura interna, tá certo? Vimos aí as memórias que são suportadas, né? Vamos trabalhar muito com memória flash, com memória RAM estática, SRAM, e eventualmente com EEPROM, tá certo? São as memórias mais utilizadas. Vimos que o processador trabalha em pipeline, ou seja, pipeline quer dizer que ele consegue fazer duas operações distintas do mesmo ciclo de máquina. Ah, professor, mas peraí, o que é ciclo de máquina? Ciclo de máquina, gente, é toda vez que o processador precisa acessar a memória, seja de programa ou seja de dados. Nesse ciclo de máquina, ela vai completar a execução de uma instrução, certo? Então, olha uma coisa muito importante, não esqueçam disso, né? A execução de uma instrução vai levar pelo menos um ciclo de máquina, tá certo? Tem instrução que leva mais do que um ciclo de máquina nessa arquitetura, mas a maioria leva um ciclo de máquina. Tá. Ô, professor, e o que é exatamente um ciclo de máquina? Um ciclo de máquina, ela custa ao processador 4 pulsos de clock nesse processador. Estão entendendo isso, gente? 4 pulsos de clock correspondem a um ciclo de máquina. Nesses 4 pulsos de clock, ela vai buscar uma instrução, ó, fetch, em inglês quer dizer buscar uma instrução, ela vai buscar a instrução 2, ó, nesse exemplo, e vai executar no mesmo ciclo de máquina a instrução anterior, vai executar a instrução 1. No terceiro ciclo de máquina, ela vai buscar a instrução 3 e vai executar a anterior. Então, isso é uma operação em pipeline, né? Ela está, a cada ciclo de máquina, buscando uma nova instrução e executando a anterior. Buscando uma nova instrução e executando a anterior. Cada ciclo de máquina, buscando uma nova instrução na memória flash e executando a instrução anterior, certo? Então, isso daí representa a operação em pipeline, né? Detalhe, desvios do programa sempre tomam 2 ciclos de máquina nessa arquitetura. O que é um desvio? É saltar do programa, é um go to, né? Vá para a linha de programa tal. Toda vez que isso acontece, toma 2 ciclos de máquina. Mas você fazer operações como soma, subtração, carregar um dado no registrador, isso toma somente um ciclo de máquina. Então, esse conceito é muito, muito, muito importante. Tá bom, gente? Ficou claro essa parte aí, pessoal? Por favor, respondam. Sim, professor. Ok. Mais alguém chegou na aula? Muito bem. Veja bem, veja essa figurinha aqui grande vermelha. Não lembra para vocês um arquivo, não? Desse arquivo de escritório, né? Que tem um monte de gavetinha. Que você pega assim e abre a gavetinha, puxa a gavetinha assim, né? Não lembra para vocês, não? Esse sistema aqui é chamado de file registers, ou seja, arquivos de registradores, tá certo? O que é isso daqui? Na verdade, isso aqui, gente, é a nossa memória RAM. A nossa memória RAM, ela é composta de gavetinhas,
sabe? Cada gavetinha é chamada de registrador, ok? A RAM, ela tem comunicação direta com um bloco fundamental do processador, que é a unidade lógica e aritmética. Tá vendo? A computação, gente, é feita aqui, ó. Tá certo? A computação é feita aqui, né? Tem outro registrador que é muito importante na arquitetura do microcontrolador, é chamado registrador W. Esse registrador, ele opera tanto, ele trabalha tanto, que o nome dele é W. W de work em inglês. Work em inglês quer dizer o quê? Quem é que sabe? Alguém me diga aí. Work significa trabalhar, não é isso? Então, esse cara trabalha um bocado. Só pela posição dele você vê isso, ó. A saída da unidade lógica aritmética, ou seja, o resultado da computação, da operação matemática ou lógica, a saída, ela pode ir diretamente para o registrador W, tá certo? Mas se o programador quiser, não precisa ir para W, mas ele pode, o resultado pode ir para qualquer outro registrador. Agora, o fato é o seguinte: toda operação da unidade lógica aritmética, ela tem que ter participação do W. O pobrezinho do registrador, ele sempre fornece um dado para a ALU, certo? Aí você pode perguntar assim: ah, professor, peraí, se ele fornece um dado para a operação, quando esse resultado sair e for para ele vai perder o que tinha antes. É verdade, ele vai perder o que tinha antes. Imagine o seguinte, que você quer somar 2 com 3. Imagina que você tem 2 no registrador W e você tem 3 em outro registrador aqui. O W vai fornecer o 2, um registrador vai fornecer o 3, a ALU vai fazer a soma, 3 mais 2 vai dar 5, né? Aí esse 5 é carregado no registrador W. Então, o que ele tinha antes, o 2, foi perdido. Ele fica sobrecarregado agora com o resultado da operação, que foi 5. Estão entendendo, gente? Então, por isso que esse registrador é chamado de W, que ele trabalha muito, gente. Ele trabalha muito, tá certo? E aqui na RAM, a gente tem vários registradores. Um detalhe, viu, gente? Essa RAM aqui, a gente está vendo ela bonitinha aqui, mas essa RAM, na verdade, ela está dividida em 4 fatias, tá certo? Em 4 colunas. Cada fatia dessa, cada coluna dessa é chamado de banco de registrador, certo? E a gente vai ver que o PIC tem, então, 4 bancos de registradores, né? Passando adiante, essa outra figura aqui, ela é muito importante porque ela mostra a memória flash. Qual é a informação importante que a gente precisa aqui da flash? Tem algumas posições de memória da flash que são importantes. As demais a gente nem liga, tá certo? Mas vamos lá. Olha, a primeira posição de memória flash, que é a memória de programa importante, é o endereço 0. Ele é chamado de reset vector, ok? Ou seja, vetor de reset. Por que isso? Porque é aqui que todo programa começa, viu, gente? Todo programa começa a partir da posição 0. Quando você apertar o botãozinho de reset, né, e atuar do pino de reset lá fora do processador, o que vai acontecer é que o programa vai começar a partir desse endereço 0. Como assim, professor? Porque tem um registrador aqui, ó, chamado PC, tá certo? Então, PC vem de Program Counter, contador de programa. Esse registrador sempre aponta para a posição de memória que vai ser buscada na flash. Ou seja, aonde está o código. Então, esse registrador é importantíssimo, né? Quando você dá reset, ele zera. Ele zera, então vai apontar para a posição 0. Ok? Então, um endereço importante na memória de programa, na flash, é o endereço 0. Tem outra posição de memória muito importante também, é a posição 4, interrupt vector, ou seja, vetor da interrupção. Todas as interrupções vão cair nesse endereço aqui. E isso a gente vai estudar mais na frente. Mas saiba que é o endereço 4, certo?
Então, temos dois endereços importantes até agora, endereço 0 e endereço 4. 0 é o vetor de reset e 4 é o vetor de interrupção, tá certo? No mais, gente, as posições de memória subsequentes são todas reservadas para você gravar seu código. No caso do nosso dispositivo, né, ele vai até o endereço 07FF, né? 07FF, né, é justamente o nosso chip 16F628A, tá certo? É o que a gente está estudando. Ele tem 2K de memória flash, ou seja, 2048 posições de memória flash, ok? Tá certo? Então, seu código não pode ter mais do que isso, não. Se seu código for maior do que isso, você tem que mudar de chip. Entenderam isso? Né? Ah, professor, meu código aqui, quando compila, já está dando 4.096, 4.000 cacetada bytes. Né? Ah, então não dá no 16F628A. Não. Escolha outro. Certo? Seu código pode ter até 2.048 palavras. Né? É muito pouco, gente. Isso é muito pouco. Tá entendendo? Eu comparei na semana passada que isso é da ordem de 1000 vezes menor o tamanho de um arquivo de música MP3. Um arquivo MP3 é em torno de 4 MB. Aqui nós temos 2K, tá certo? Ou seja, é da ordem de grandeza 1000 vezes menor do que um arquivozinho. Em outras palavras, você não conseguiria guardar nessa memória um único arquivo MP3. Você não conseguiria nessa memória daí, tá certo? No entanto, gente, para o universo de microcontroladores, 2K, você faz muita coisa. Mas, olha, você faz muita coisa. Um código com 2048 dá para fazer muita coisa mesmo. Dá para você ter um teclado, dá para você ter um display LCD, dá para você ter um sensor, né? Um sensor de temperatura, de umidade, tá entendendo? Você consegue conectar muita coisa nele, tá bom? Então, vamos em frente. E os nossos códigos aqui vão ser muito simples. E como eu falei para vocês, aqui está a memória RAM. Na memória RAM, como eu falei para você, aquela RAM é dividida em 4 fatias. Tá certo? Pessoal, tá dando para ver direitinho as 4 fatias e o que está escrito aqui embaixo? Tá bem pequeno, professor. Tá pequeno, né? Muito bem. Deixa eu sair daqui e eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, passou direto, passou batido. Melhorou um pouquinho? Banco 0, tá escrito. Dá para ver banco 0 aqui? Tá difícil, né? Alô, pessoal? Dá para ver que é banco 0, 1, 2. Banco 1, banco 2 e banco 3. Tá certo? Ó, pessoal, isso daqui eu estou botando assim para mostrar que você tem realmente 4 fatias na memória, né? O banco 0, ele tem alguns registradores, o banco 1 tem outros registradores, o banco 2, o banco 3, ou seja, alguns registradores do microcontrolador você consegue acessar tanto no banco 0, 1, 2 ou 3. É o caso, por exemplo, do registrador aqui, não sei se dá para ver, ó, status. Ele está nos 4 bancos, ó, no banco 0, 1, 2 e 3. Ok? Banco 0, 1, 2 e 3. Mas tem registrador que não está. Por exemplo, a porte A. Dá para ver aqui porte A? O porte A, ele está no endereço 5 do banco 0, mas não está nem no banco 1, nem 2, nem 3. Estão entendendo? Então, assim, se eu quiser acessar o porte A, eu tenho que estar ligado no banco 0. Estão entendendo? Se por acaso eu estiver ligado no banco 3, eu não tenho porte A lá. Aí eu vou ter que me conectar com o banco 0 para poder acessar o porte A. Entenderam? Então tem esse detalhe aí. De vez em quando, no código do PIC, viu, gente? Você tem que chavear esses bancos, sair de um banco para o outro. Ah, eu estou trabalhando no banco 0, o meu registrador que eu quero só tem no banco 1. Aí você muda para o banco 1. Ah, eu estou no banco 1,
mas o registrador que eu quero agora só tem no banco 0. Aí você muda para o banco 0. Tá certo? Então, isso é uma coisa que acontece muito na codificação de programas aí, tá certo? Do microcontrolador PIC. Ô, professor, Pois não. agora, por que essa divisão em 4 bancos? Por que fazer essa divisão nos bancos? Boa pergunta. Vamos perguntar aos projetistas lá da Microchip. Eu e você. É Isso, porque até na lista que o senhor passou tinha essa pergunta. E aí, isso. o Tachito não vi nada que dissesse assim especificamente o porquê dessa divisão. Não tem realmente. Mas o que é isso? Isso significa uma divisão de memória, que nós chamamos, né, de paginação de memória. Né? O que é a paginação de memória? Você acessa a memória por trechos, por bloco. Por exemplo, no caso do banco 0, você acessa até o endereço 7F. Né? De 0 até 7F, você acessa o banco 0. Aí, para acessar do endereço 80 até FF, tem que ser o banco 1. E por aí vai. Provavelmente, a organização disso daí era para acomodar o hardware dentro do chip, para que a memória fosse acessada somente em regiões que fossem necessárias em dado momento. Certo? Isso é uma questão de organização da memória. Muitos microprocessadores... A sua pergunta é muito interessante, porque muitos microprocessadores, né, trabalham com endereçamento linear. Né? No caso, ele juntaria todas as 4 fatias aqui numa região só, de 0 até 1FF. E você poderia acessar isso daí. Né? Mas talvez o hardware interno para acessar essa memória crescesse muito. E numa proposta Harvard, né, numa arquitetura Harvard, a proposta é simplificar o hardware. E, de fato, isso acontece. Então, por isso que, provavelmente, eles fizeram essa divisão dessa forma. Tá certo? O fato é, a gente não tem o que fazer. Infelizmente, não temos o que fazer. Se quisermos acessar a memória RAM, tem que ser por fatias. Banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. E isso você vai mexer muito no seu código, né, quando estiver escrevendo o código. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos em frente. Né? Aqui é a descrição, né, de cada banco. Né? Eu tenho aqui o banco 0, dizendo quais são os registradores. Aí, repara, cada registrador tem os bits. A ideia é a seguinte, viu, gente? Cada registrador tem um nome. Esse nome é chamado de mnemônico. Né? Ok? Ou seja, cada registrador, cada posição de memória aí do registrador tem um nome, o nome é chamado mnemônico. Mas os bits também têm mnemônicos. Por exemplo, o porte A, ó, tem aqui bit RA7, RA6, RA5 até RA0. Então, são o nome dos bits do porte A, tá certo? São mnemônicos. E a gente usa esses nomes, né, no programa, né? Aí você pode perguntar para mim, professor, eu vou ter que decorar cada nome desse? Nem se preocupe, né? Nem eu que trabalho há anos com isso, decoro tudo. Quando eu preciso, adivinha onde eu vou buscar a resposta? Adivinha? No datasheet. Muito bem, exatamente. Tá certo? Então, não se preocupe, não. O datasheet é para você consultar, é para você filar, é para você usar ele o tempo todo. Tá certo? Tem coisa que você vai decorar. Por exemplo, o porte A, eu sei que são os bits RA7 e RA0. Isso aí é normal. O porte B, eu sei que é RB7 e RB0. Né? O status, eu sei os bits, porque eu já usei tanto o processador que eu decorei já. Né? Aí tem outros que eu não lembro. Né? Por exemplo, o registrador CCP1CON, eu não lembro o nome dos bits. Aí quando eu quero saber, eu vou lá no datasheet e vejo a posição do bit e tal, tarará. Ok, gente? Então não se preocupa com isso. Então essa é a descrição do banco 0, do banco 1, do banco 2 e do banco 3. Ok? Indo em frente, né?
Tem uma coisa, viu, gente, que é muito importante no microcontrolador. São chamados fuse bits. O que são os fuse bits? São chamados bits de configuração, tá certo? Para que servem esses bits de configuração? Esses bits, gente, eles vão habilitar alguns recursos do microcontrolador. Por exemplo, você pode ter o clock externo ou pode ter o clock interno. Ah, como assim, professor? Se você quiser, você bota um cristal oscilador nos pinos do microcontrolador e ele gera lá o clock. Mas se você não quiser, você usa um oscilador interno. Ah, como é que eu seleciono isso? Adivinha? Com os fuse bits. Você vai configurar, dizer, olha, eu quero clock interno. Ah, eu quero clock externo. Entendeu? Há, por exemplo, um recurso muito interessante chamado Watchdog Timer. É o vigia, é o cão de guarda do microcontrolador. Esse cão de guarda, ele fica olhando se o processador ele travou. Se ele travou, ele vai lá e dá um reset, né? Aí você pode dizer, eu quero cão de guarda. Não, não quero cão de guarda. Aí o que você faz? Você configura nos bits, tá certo? Então, gente, como está descrito aí, ó, os microcontroladores possuem regiões de memória definidas para uso específico, contendo bits de configuração. São chamados de fuse bits. Esses bits determinam o funcionamento fundamental do dispositivo, como o modo do oscilador, o WDT, modo de programação, proteção de código. Olha aí, se você quiser, pode proteger o seu código contra pirataria. Se você programa o seu chip, pode ser que uma pessoa pegue esse chip e leia o código que está lá dentro. Isso é pirataria. Se você quiser, você protege, faz com que ninguém consiga ler esse código. Isso tem que ser programado no Fuse Bits, né? Então, a correta configuração desses bits define o funcionamento do microcontrolador. E eu digo para você consultar o datasheet para maiores detalhes. Mas aqui, gente, eu tenho um desenho que eu mostro, né? Essa figura aqui de cima é o meu registrador de fuse bits. No caso do 16F628A, ele tem 14 bits. É o registrador para bits de configuração. Ele tem 14 bits, do bit 13 até o bit 0. Os bits 9, 10, 11 e 12 não são utilizados, tá certo? E cada um desses bits aqui, ó, ele tem uma finalidade, né? Por exemplo, o bit 1 habilita o oscilador interno, externo, cristal externo, você trabalha com ele, né? O 2, o bit 2, tá certo? Né? Seria o reset, habilita o master clear, ok? Certo? E por aí vai, tá bom? Esses bits aqui, 0 e 1, eles vão selecionar qual é o oscilador, viu? Eu botei aqui começando do 1 ao 13, mas na verdade é o 0 e o 1 para bits de oscilador, né? Então, gente, alguns desses bits não tem jeito, a gente tem que configurar no começo do código, tá bom? Tá? Muito bem. Essa figura aí, ela está mostrando como é a instrução de um microcontrolador PIC, né? Como assim a instrução, professor? É como a instrução fisicamente ela existe. Ela fisicamente é uma palavra de 13 bits, tá certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bits, tá certo? Que definem o código operacional da instrução. Ou seja, esses 5 bits aqui, ó, dizem qual é a instrução. Os outros 8 são usados como operando, né? Por exemplo, eu quero somar o que está no W com uma constante. A constante você bota aqui, nesses 8 bits, né? E aqui vai ser o opcode da operação que você quer fazer. Por exemplo, somar, né? Pergunta a vocês, né? Com 5 bits, eu consigo quantas combinações? Quem sabe? Ninguém sabe não, gente?
Com 5 bits, gente, eu consigo 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 dá 32. 32 instruções, tá certo? Então, eu conseguiria aí até 32 instruções, tá certo? Existem processadores que têm mais instrução. Então, esse trecho aqui da palavra, ela vai ter mais bits, né? Okay? Se fosse 6 bits, eu conseguiria até 64 instruções, né? Aí você pode dizer assim, poxa, mas 32 instruções só, não é pouquinho, não? É pouquinho, mas dá para fazer tudo com isso, tá certo? Se você for pegar outro processador muito famoso, chamado 8051, talvez você já tenha ouvido falar, o 8051. O 8051 tem quase 111 instruções que se desdobram em 240 no final, né? Então, aqui eu tenho 32 instruções, comparado com o 8051, eu tenho 240. O 8051 tem muito mais instrução, tá certo? Aí você pode perguntar, então é muito melhor trabalhar com 8051. Depende, tá certo? Aí voltamos àquela velha discussão. O que é melhor? Harvard, Van Neumann, CISC ou RISC, né? Esse processador chamado RISC, porque ele tem poucas instruções, somente 32. O 8051 é chamado de CISC, porque ele tem muitas instruções, e detalhe, essas instruções muitas vezes são diferentes uma das outras, né? Isso complica um pouco para o processador. Então ele paga um preço também por isso, viu, gente? Tá? O 8051 paga um preço operacional para ter tanta instrução, tá bom? Vamos em frente. Então, essa aí é o exemplo de formação das instruções, né? E aí tem uma coisa muito importante, né? Eu falei para vocês porque a gente vai começar a programar em Assembly, tá certo? Então, você pode dizer, por que a gente vai começar a programar em Assembly? Por que a gente tem que conhecer essa linguagem? Eu ouvi falar, eu ouvi dizer, professor, me disseram que Assembly é um saco. Professor, me disseram que Assembly é difícil. Professor, me disseram que Assembly não é melhor que C. Bom, não é bem isso, né? Por que conhecer Assembly? Vamos partir do começo, né? Primeiro, sempre é bom você adicionar conhecimento acerca do que você está estudando, certo? De fato, muitos cursos de microcontroladores aí começam de cara com C, pá, né? Mas saiba que você paga um preço por isso, né? E não é o preço do curso, não, eu estou dizendo. O preço que você paga nesse aprendizado é que você termina limitando o conhecimento em alguns aspectos fundamentais do processador. Então, ampliar a visão da arquitetura e funcionalidade do microcontrolador é uma coisa que você ganha programando em Assembly. Ampliar a visão geral da arquitetura e a funcionalidade do microcontrolador. Você, programando em Assembly, você vê a máquina funcionar, você entende ela, tá certo? Segunda justificativa, né? Segunda vantagem, vamos dizer assim. Assembly gera código mais eficiente, né? Ou seja, é um código eficiente porque é um código curto, bem direcionado, vai direto na arquitetura do processador. Tá entendendo? Você conhece a arquitetura do processador e você programa direto lá, né? Então, isso você garante eficiência. O seu código, inclusive, vai ser muito pequenininho. Quando você programa em C, não é isso? Há um preço a pagar. O compilador normalmente gera código maior, vai gastar mais memória, né? Tudo bem, os processadores hoje têm muita memória, são muito rápidos, então esse é um problema que não é muito relevante, não. Mas, com certeza, programar em Assembly vai fazer com que você tenha código mais eficiente, curtos e na proximidade funcional do hardware do processador. Então, você vai entender bem. Vai ser um código muito bem feito, né? Assembly, gente, falando do ponto 3 agora, Assembly é a linguagem nativa do microcontrolador. Se você pegar o datasheet, ele não vai botar exemplos funcionais em C, não. Ele vai botar em Assembly. Entendeu?
Então, ele vai botar todos esses exemplos em assembly. É a linguagem nativa do microcontrolador, certo? E a última vantagem, que eu acho assim, a mais relevante, a mais importante, né? É que se você programa em assembly, você vai programar melhor em C. Tá certo? Ou seja, há uma eficiência no transporte de assembly para C, né? As funções de assembly são modularizadas nas funções de C. Então, assim, você cria funções em assembly, aí você transporta isso para C com muita facilidade, né? Aí você visualiza o seu código fica lindo, tá entendendo? Você escrevendo em assembly e depois transportando para C, a funcionalidade dos códigos fica muito legal, né? Então, você aprender primeiro em assembly para depois migrar para C é muito importante, né? Ah, professor, quer dizer que eu posso criar sistemas de controle, de telesupervisão, né? Sistemas embarcados bem grandes com assembly? Não aconselho. Aconselho usar C, sempre, tá certo? Mas você não disse que assembly é bom? É bom para aprender, é bom para dominar a máquina, é bom para fazer programas curtos, é bom para fazer programas curtos e eficientes. Se você vai desenvolver, né, projetos grandes, o código em assembly vai ter muitas linhas. Em C, em curta, fica melhor para fazer a visualização funcional do código e fica melhor para você fazer a depuração do código em C. Entendeu? Ou seja, cada uma tem suas vantagens, né? Mas para a etapa que vocês têm, programar assembly é bom. Depois a gente vai ver alguns exemplos em C, viu, gente? Tá bom? Muito bem. Muito bem. O 16F628A, tá certo? Ele pode chegar até 35 instruções, tá certo? Né? Existem esses três patches aqui, né? Um processador com core de 12 bits, um de 14 bits e outro de 16 bits, né? O de 12 bits vai ter, na verdade, 33 instruções. Na verdade, são 32 instruções mais uma pseudo-instrução. Tá certo? O de 14 bits pode chegar até 35 e o 16 até 58 instruções, né? Nós vamos usar o 16F628A, né? E a gente pode ver aqui, ó, o set de instruções. Né? Eu vou contar aqui com vocês. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 aqui, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tá certo? Então, gente, aqui, 36 instruções, né? Então, repare o seguinte, ó. 13, 12, 11, 10, 9, 8. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Tá certo? Nós temos aqui, ó, né? Do bit 13 ao bit 8. 13, 12, 11, 10, 9, 8. 6 bits para codificar uma instrução. Com 6 bits eu podia ter até 64 instruções. Tá certo? Esse bitzinho daqui é um bit chamado de destino. Esse destino vai ser o seguinte: a operação, o resultado da operação vai para W ou vai para algum outro registrador. E os outros bits aqui, ó, são bits de endereçamento do registrador, tá certo? Não vamos entrar em tanto detalhe aqui agora disso, não. Nós vamos olhar as instruções em si. Quais são as instruções? Nós temos três tipos de instruções, viu, gente? Operações orientadas a byte, ou seja, você trabalhar a nível de 8 bits, bytes. Operações orientadas a bit, somente bit.
E temos também operações de controle e trabalho com constantes, com literal, com constante. Tá certo? Então, totalizando aí 36 instruções. Quais são as instruções que nós temos aqui? As instruções que nós temos são as seguintes, gente. NOP. Essa instrução NOP aqui, ela tem em todo processador, viu, gente? Ok? Todo processador tem a instrução NOP. NOP vem de No Operation, tá certo? Eu vou perguntar para vocês, o que é que vocês acham que essa instrução faz? Diga aí vocês. Tipo uma marcação de tempo, quando a gente precisa que a gente dá uma instrução e precisa de um intervalo de tempo entre uma instrução e outra. Aí a gente fica colocando NOP para poder dar esse tempo. Muito bem, essa é uma explicação realmente muito boa, né? Tecnicamente falando, a NOP não faz nada, por isso o nome NOP No Operation, ou seja, não opera, né? Mas toda instrução, como eu disse para vocês, gasta o quê, gente? Um ciclo de máquina, né? Ou seja, toda instrução gasta 4 pulsos de clock. E a NOP, ela não faz nada, né? Mas gasta 4 ciclos de clock. Então, se eu quiser dar intervalos de tempo, né, é só eu botar NOPs no programa. Gastar tempo, entenderam? Eu vou gastando tempo, entende? Então, dessa forma, eu consigo dar um retardo de tanto, consigo um delay. Todo microprocessador tem uma instrução NOP, tá certo? Muito bem, pessoal. Outra instrução muito utilizada, MoveWF. MoveWF move o que está em W para qualquer posição de memória, que eu chamo file, certo? Você tem que dizer qual é o file, qual é a posição de memória, né? Num programa assembly, eu posso dizer qual é a posição de memória, ou posso até botar um nome nessa posição de memória. Eu nomeio ela, né? Ok? Ah, tem a posição de memória que eu vou chamar teste, né? Aí eu posso fazer move WF para teste. Mas aí eu tenho que avisar lá no meu programa que teste é a posição de memória tal, né? Se eu não quiser usar números para apontar as posições de memória. Então, move WF é muito utilizado. Clear W apaga o registrador W. Clear F apaga qualquer posição de memória. Subtrai W de F, né? O resultado vai para W ou vai para file. Decrementar o registrador file, ou inclusivo, né? Ou coincidência, né? Entre W e F. Operação AND entre W e F. Operação ou exclusiva entre WF. Somar WF. Mover, tá certo? Para file, tá certo? Mover um dado para o registrador, né? Complementar, ou seja, inverter os bits do registrador file, incrementar file, decrementar file e saltar a próxima instrução se zerou. Olha, essa instrução é muito legal, né? Decremente file, certo? Decremente file, né? Skip se zero. Ou seja, decremente o file. Se zerou, né? Ele bypassa a próxima instrução. Essa instrução é muito útil para fazer laços, né? Rotação à direita, ou seja, empurra os bits para a direita, uma casa. Rotação à esquerda, empurra os bits à esquerda. Swap as metades do Ralph. Swap em inglês quer dizer permutar, trocar, não é isso? Né? Então ele pega os 4 bits mais significativos, permuta com os 4 bits menos significativos. Incremente o file e skip se zerou. Ele incrementa o registrador. Nesse incremento, se ele tiver no valor máximo, com incremento ele zera. Se ele zerou, ele bypassa a próxima instrução. Outra instrução muito parecida com decrement, file, skip se zero. Tem o decremento e tem o incremento. Então, são duas instruções muito utilizadas. Certo? Operações de bit agora, né? As operações de bit são
apagar um bit do registrador, bit clear file, você diz qual é o bit que você quer. Por exemplo, eu quero apagar o bit 7 do porte A. É só botar aqui, ó, bit clear file, tá certo? Porte A, RA7. É só indicar qual é o mnemônico do bit e ele apaga aquele bit. Bit set file, a mesma coisa, só que ao contrário, certo? Ou seja, seta o bit, bota o bit em estado 1. Tá? Essas duas últimas instruções, ela testa o bit. Bit test file, skips clear, ou seja, testa o bit e bypassa a próxima instrução se ela tiver apagado. E bit test file, skips set. Ela testa o bit e bypassa a próxima instrução se o bit estiver em estado 1. Tá certo? Então, nós temos duas instruções de setar e resetar o bit. Clear e set, apagar e setar. E temos duas instruções de testar o bit. Testar se o bit está apagado ou testar se o bit está setado. Qual bit, professor? São tantos, qualquer bit que você quiser, de qualquer registrador. Tá certo? Então, essa arquitetura permite essa grande flexibilidade. Entenderam? Permite essa grande flexibilidade. Muito bem. Vamos em frente. Por último, as instruções que operam com constantes e também de controle. Né? Por exemplo, tem uma instrução aqui interessante. Sleep. Sleep em inglês quer dizer o quê, gente? Hein? Dormir. Dormir, né? Pronto, é uma coisa boa dormir, né? Pronto, o processador também gosta de dormir, gente. Quando você executa a instrução sleep, né? O processador entra no modo standby. Standby, ele desliga vários setores do chip. Isso faz com que o consumo de energia caia muito, muito, muito. É muito bom usar essa instrução quando o chip está em algum sistema embarcado, em alguma eletrônica remoto sendo alimentado por baterias, certo? Então, é uma instrução de controle. Clear Watchdog Time é uma instrução que você usa para o WDT, o Watchdog Time, aquele vigia, né, do processador, para fazer com que ele não resete o processador. Essa instrução TRIS é muito importante. Ela vai dizer se a direção do porte é de saída ou de entrada, tá certo? Então, você indica aqui, ó, no TRIS, qual é o porte, tá certo? Qual vai ser a direção, se o porte vai ser de saída ou de entrada, né? Por exemplo, suponha que eu vou ligar LEDs no meu porte A. Então, se eu vou ligar LEDs, meu porte A tem que ser de saída para poder acionar esses LEDs, né? Então, eu uso a instrução TRIS para dizer que eu vou querer o porte A como saída, certo? Retorno de interrupção, retorno de uma função, retorno e coloca uma constante em W, instrução call chama uma função, tá certo? Ok? Return volta dessa função. Call chama a subrotina, a função, return volta dessa função. E retorno litoral W também. GoTo é uma instrução muito famosa de vários processadores. Vá para um endereço, vá para uma linha de código, vá para uma linha de programa, tá certo? GoTo, né? Então é só você dizer qual é o ponto do programa que você quer que vá, né? Move uma literal para W, ou inclusive de literal com W, end de literal, ou exclusivo, somar, subtração, tudo isso aqui, ó, são operações com constantes, né? Mover, ou inclusive, ou exclusive, and, end, somar, subtrair uma literal com W, uma constante com W. E acabou, gente. Essas são as instruções, né? Aqui eu tenho uma figura que mostra, gente, todas as instruções. É uma tabela com todas as instruções. As primeiras aqui, ó, orientadas a byte, todas essas.
as orientadas a bit, as 4 que a gente viu, ó, e as orientadas a controle e com constante. São 3 tipos de instrução, tá certo? Orientadas a bytes, orientadas a bit e constantes e controle, tá certo? Adivinha de onde eu tirei essa figura? Adivinha? Isso mesmo que vocês pensaram, do datasheet, certo? Então, gente, isso daí está mostrando todas as instruções, né? Então, mostrando agora para vocês, né? Mostrando para vocês o que é um programa assembly. Hoje a gente não vai dar tempo da gente fazer um programa assembly, não, mas nós vamos fazer na aula que vem, tá certo? Mas vejam só, campos de um programa assembly, né? Um programa assembly, ele tem esses campos aí, tá certo? Primeiro, tem uma coisa a mais aqui, deixa eu tirar, viu? Ah, não, tudo bem, tá certo. Eu me enganei. Vamos lá. Ó, campos de um programa assembly. Um programa assembly, ele vai ter esse formato aqui, gente, que eu estou colocando. Label, 2 pontos, instrução, operando e comentário. Tá certo? Note que o comentário vem depois de um ponto e vírgula. Tá certo? Vou até melhorar isso aqui. Pronto. Salvar. Muito bem. Novamente. Então, todo programa assembly, né, vai ter esse formato aqui, ó. Label, a instrução, que a gente acabou de ver todas agora, qual vai ser o operando, qual vai ser o file, se vai ser o W ou o file, e um comentário. Label, gente, é um carimbo que você dá na linha de código. É um rótulo. É um rótulo, o nome que se dá à linha do código assembly. É muito importante porque serve de referência para saltos no programa. E vai sempre corresponder a uma posição de memória no programa. Então, label é uma coisa assim, muito utilizada. Quando você usar uma instrução goto, você certamente vai usar o goto para algum lugar. Esse algum lugar vai ser um label. Entenderam? Próximo campo, instrução. É o mnemônico, né, o nome da instrução que deseja executar. A instrução vai ser o sleep, a instrução vai ser move WF, né? A instrução vai ser bit test file, vai ser uma daquelas que a gente acabou de ver. É o nome da instrução e aí você vai botar o operando. A instrução vai atuar em que operando? A instrução vai atuar em que operando, entendeu? Você tem que dizer qual é a instrução e qual é o operando, né? Por exemplo, se eu botar bit clear file, né? Vou apagar um bit, eu tenho que botar qual é o operando, qual é o bit que eu quero apagar, certo? Qual é o registrador, qual é o bit. Então, é o recurso do microcontrolador que será manipulado pela instrução. E, gente, comentário é tudo num programa, tá certo? Quem já programou em C ou qualquer outra linguagem de alto nível sabe que tem comentário, não é isso? Você programar em C, você bota barra, barra e comenta, não é assim? Em Assembly não é diferente, não. Todo comentário vem depois de um ponto e vírgula, tá? Vem depois de um ponto e vírgula. E sempre que o compilador encontrar um ponto e vírgula, ele vai saber que aquilo ali é comentário e ele não vai gerar código, ele vai desprezar. Mas o comentário é muito bom para a gente documentar nosso código. E vocês não têm ideia como isso é importante. É muito importante sempre documentar o código. Estão entendendo? Então, isso aí é uma funcionalidade assim, absurda de importante. Tá bom? Muito bem, gente. Então, esses são os campos de um programa assembly. Aqui, ó, algumas instruções são frequentes da gente utilizar. Move WF, ou seja, move W para F, pega o valor que está em W e move para qualquer posição de memória. Move uma literal para W, né? Aí você diz qual é a literal, qual é a constante, move uma constante para W. Bit clear file, você diz qual é o file, qual é o bit do file que você quer apagar. Bit set file, você diz qual é o file, qual é o bit que você quer setar.
bit test file skip-se clear, bit test file skip-se set, call, chamada de função, e return, retorno da função. Certo? Então, são muito frequentes essas instruções num código assembly. Né? Muito bem. Como é que vai ser a construção, tá certo, de um código assembly para PIC? Tem aí algumas etapas, tem aí algumas orientações, tá certo? Olha, todo código assembly vai ter a descrição funcional do código. Você tem um cabeçalho lá em cima. Esse é meu primeiro programa, estou tão orgulhoso dele. Tudo comentado. Estão entendendo? Esse é meu Hello World. Né? Então, tudo comentado lá por cima. Né? Esse programa foi o professor Remy que passou para fazer um teste para eu aprender sobre as instruções tal, tal, tal. Tudo isso é comentário. Você vai descrever o que faz o seu programa, tá certo? A descrição funcional do código. Né? Muito bem. O compilador, ele vai precisar que você designe, indique a descrição da arquitetura do microcontrolador, do MCU. MCU é Microcontroller Unit, viu, gente? MCU traduza como microcontrolador. Como assim designar a descrição da arquitetura? Você vai ter que indicar um arquivo, e esse arquivo tem lá a descrição da arquitetura todinha, viu, gente? No nosso caso aqui, esse arquivo se chama p16f628a.inc. Aí você vai botar no seu programa essa diretiva aqui, ó, hashtag include, tá certo? p16f628a.inc. Esse hashtag aqui não tem nada a ver com Trade Topics, não, Facebook, Instagram, nada disso, tá certo? Hashtag include, que você é um comando para o compilador, é uma orientação para o compilador para ele procurar esse arquivo aqui e se orientar por ele. Ok? Terceiro, você sempre vai ter que configurar o fuse bits. Vai fazer a paginação de memória, ou seja, como você vai mudar de um banco de memória para o outro. Né? Você vai ter que fazer a descrição das entradas e saídas do sistema, por exemplo, quais pinos você vai usar do microcontrolador. Você vai ter que configurar uma área de variáveis para guardar seus dados, tá certo? Né? Vai definir as variáveis de memória, tem uma hashtag aqui, ó, hashtag define, vai usar ele. Vai tratar o reset, vai tratar a interrupção e criar as funções necessárias no seu código, tá certo? Então, isso aqui, gente, é coisas que você vai implementar quando estiver fazendo o seu código, tá certo? E isso daí a gente vai começar a fazer na próxima aula. Né? Estão vendo esse hardwarezinho aqui? Isso é um circuito básico de teste, tá certo? A gente vai trabalhar muito com ele, tá bom? Esse hardwarezinho aqui, né? Eu estou com ele aqui comigo. Deixa eu pegar aqui. Tá? No caso, gente, deixa eu dar uma escapada aqui, certo? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Deixa eu voltar aqui para minha tela, tá bom? Estão me vendo, pessoal? Pessoal? Não, professor. Agora. Agora sim. E tá dando para ver esse circuitozinho aqui? Dá, professor. Esse circuito aqui, gente, né, é uma montagem protoboard, né? Você pode ver claramente aqui o chipzinho, tá certo? O 16F628A. Alguns LEDs, alguns push buttons aqui, tá certo? E esse circuito, gente, é o que está aqui, ó. Ok? Tá aqui os 3 LEDs, ó. Tá vendo? E tá aqui. Tá vendo o circuito agora ou tá me vendo? Nem sei. Tá vendo
a imagem da apresentação. PowerPoint, beleza. Então, pronto. Tem aqui os 3 LEDs, tem aqui os botõezinhos, né? Os LEDs ligados no porte B, tá certo? As chavezinhas push buttons também ligadas aqui no porte B, tá certo? Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente vai começar a escrever código para essa plaquinha aqui, tá? Ou seja, nós vamos começar a usar uma ferramenta para programar, tá certo? Escrever código, testar e programar uma montagem desse, caso vocês queiram fazer, né? A ferramenta em questão é essa daqui, ó. MPLAB IDE versão 8.92, tá certo? Na nossa aula 0, eu coloquei o link para download lá, tá certo? Então, peguem essa ferramenta ao longo da semana. Essa ferramenta aqui, gente, ela é uma ferramenta que permite que você crie um arquivo. Ó, eu criei aqui. Ó. Dá para ver o código, gente? A letra tá boa para ver? Dá, professor. Pronto, aqui, ó, perceba. Tudo que vem depois de ponto e vírgula está comentado, né? Tá certo? Então, aqui eu estou dizendo, ó, aqui é um arquivo tal. Aqui, ó, T16F628A, inclui aquele hashtag include, tá vendo? Ó? Tá certo? O arquivo descritivo. Isso aqui é o começo de um código. E aqui eu uso essa ferramenta para, né? Tem aqui o arquivo file, para que a gente faz o que normalmente, open, close, né? Abrir recente espaço de trabalho, arquivos recentes. Tem o menu edit, copiar, colar, né? A encontrar no texto, né? Tem aqui uma coisa, editar as propriedades, que é importante, né? Por exemplo, aqui em propriedades, ó, você percebe que meu código não está com as linhas numeradas, né? Por exemplo, eu posso vir aqui em propriedades, edit propriedades, eu posso vir aqui, texto não, file type, line numbers, pronto, line numbers, ok, aí ele começa a numerar as linhas do meu código, tá vendo? Isso é bom porque você pode depurar o código depois, é interessante ver qual é, onde tem um erro, qual linha de código, né? A gente tem aqui um view, ó, que a gente pode ver várias coisas, pode ver registrador da CPU, listagem do código desmontada, o conteúdo da EPROM, file registers, aqui, ó, file register, ele mostra aqui, ó, os file registers, né, todos eles, em todos os bancos, né? Pode mostrar a memória de programa, ó, aqui, ó, ele mostra a memória de programa. É bem interessante você depurar o seu código, tá certo? Várias coisas você pode ver aqui. É uma janela Watch, né, que é muito útil também. À medida que você está executando o código, ver o que está acontecendo. Está aqui o Watch. Aqui a janela Project, a janela Debugger, para você selecionar uma ferramenta de debugger, tá certo? A gente vai usar o MPLAB Sim, né? Esse 4 aqui para simular, né? Quando a gente faz isso, aparece aqui, ó, esses controles para a gente fazer a depuração. Programador, a gente pode usar um programador. No meu caso aqui, eu tenho essa montagem, eu vou usar o PicKit 3. Enfim, esse é um ambiente, viu, gente, em que você utiliza para escrever seu código e depurar. A gente vai utilizar essa ferramenta a partir da aula que vem, tá certo? Porque eu já vou pegar um código do jeito que está aqui, ó, e já vou construindo com vocês. Aí eu vou fazer um código, vou simular, vou fazer outro código, simular, para a gente ir atendendo aí às instruções do processador, tá certo? Ok? Muito bem. Então, baixem essa ferramenta. Existe outra ferramenta, viu, gente, muito mais poderosa, que é o MPLAB X, essa daqui, ó, tá certo? Mas, assim, ela é bem mais trabalhosa de você se adaptar. Primeiro, trabalhe com o MPLAB IDE, versão 8.9, e depois a gente, se quiser, depois a gente pode migrar para isso daqui. Mas isso aqui vai atender bem o nosso curso. Tudo bem?
Muito bem, pessoal. A gente vai parar por aqui, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Ok. Pronto, pessoal. Então, vamos ficar por aqui hoje, tá certo? Novamente, é muita informação, não é isso mesmo? Alô? Bastante. Pois então, eu preciso que vocês estudem o que a gente viu hoje, tá certo? Eu não vou passar uma atividade para a semana que vem. Né? Nós temos uma atividade para entregar ainda hoje. A última vez que eu olhei, dos 5 atribuídos, acho que tinha entregue 3. Né? Mas até as 11h59 vocês podem fazer o upload aí, tá bom? Essas atividades valem 1 ponto, como a gente tinha combinado. Eu não vou deixar a atividade pronta para essa semana, mas eu peço para vocês que na sexta-feira, que é um momento assíncrono, ou em outro momento, vocês peguem isso daí, tudo que a gente viu, o datasheet, deem uma olhada, tá certo? Porque a partir da semana que vem, o único ponto que eu vou fazer a revisão é o quê? São as instruções. Estão entendendo? A gente vai ver as instruções e eu já vou partir direto para fazer um código, né? Para que vocês possam, então, ganhar destreza para começar a escrever código também. E aí, na semana que vem, vai ter uma atividade. Vai ter uma atividade. Beleza? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Não, professor. Ana Rafaela, João Vitor, Cibele. Tá ok por hoje, professor. Ok. Então, vamos ficar por aqui hoje. Façam esse compromisso com vocês mesmos, ok? De pegar o material da gente, o datasheet e a apresentação do PowerPoint e dar uma estudada. Tudo bem? E a partir da semana que vem, a gente vai escrever código, já usando a interface do MPLab. Tá bom? Deixa eu ver quem está presente. Ana, Cibele e João Vitor, não é isso? Deixa eu só registrar isso aqui. Hoje é dia 23. Né? Então, estamos presentes aí. Ana, Cibele e João Vitor. Ana, Cibele e João Vitor. Ok. Não está presente nem o Evandro, nem a Rosilaine. Ok. Ok, pessoal. Deixa eu parar aqui. Vou interromper a gravação agora para a gente encerrar a aula.